Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Hoje sabadão aí, chuvoso, né? Amanhã, domingão, óbvio, jogo lá contra o Corinthians em São Paulo, sempre complicado, sempre difícil pro Vasco, sempre. O Vasco é freguês do Corinthians, né? Já falei isso aqui algumas vezes. O primeiro jogo que houve entre as equipes, o Vasco ganhou. Não lembro agora de 2-1 ou 2-0, mas o Vasco ganhou o primeiro jogo com Corinthians, né? Vasco e Corinthians, primeiro jogo da história, o Vasco ganhou. E o último também, né? 2-0 em São Januário, quebrando um tabu aí violento, né? Mas para esse jogo aí, né? O que o inscrito aqui, o espectador acha? Jogar de igual para igual, trocar com o Corinthians, jogar mais reativo, jogar não só reativo, mas lá atrás, fechadinho, jogando por uma bola. Inclusive, quando eu escuto alguém falar assim, jogando por uma bola, fechadinho, blá blá blá, até tem que dar uma pincelada nisso, né? Porque os criadores dessa expressão, Tite, depois o repetidor da mesma, Carille, eles sim empregam a expressão de forma correta, porque eles que criaram isso, né? Saber sofrer é saber ser atacado, fechadinho lá, mas sair para tentar fazer o gol. Só lá atrás, sem tentar sair para fazer o gol, sem dar uma estocada. Isso não é saber sofrer. Expressão cunhada aí. Tem esse sentido. Saber sofrer em um paralelo, numa luta de boxe, né? Defender os golpes do adversário, no braço, esquivando e tal, e tentar aquele golpe, né? Uma sequência, jab direto. Brincadeiras à parte, é o que o Vasco tem que pensar que ele vai fazer. Fechadinho lá atrás por uma bola, sabendo sofrer, reativo, não sofrendo tanto, né? Há uma diferença entre fechadinho, sabendo sofrer por uma bola, time reativo, linha média, e o igual para igual, trocar com o Corinthians, né? Há uma diferença. Então, o que você espera aí, inscrito ou espectador, que o Vasco faça contra o Corinthians, né? Eu, como sempre, opto por aquela situação que eu sempre peço aqui, né? Time linha média, bastante gente no meio de campo, para evitar transições. É isso que eu sempre peço aqui. Nos jogos, quase sempre a gente não vê isso aí. Vê o Vasco, até de vez em quando em linha média, mas despovoado no meio de campo, dando transições. Inclusive o próprio Rafael Paiva, na coletiva aí, após a última derrota, disse: sofremos muitas transições, e é por isso. Espaços, buracos no meio de campo, 3 ou 4 jogadores na frente que não voltam para marcar, então fica complicado, né? Então, sempre aqui eu vou ter expectativa boa do Vasco, sempre. Faço críticas sempre para melhorar, sempre pensando aqui na melhora do Vasco, mas se perguntarem para mim, sempre eu vou botar o Vasco ganhando, ruim de tudo, um empate, né? Tô ouvindo aí, os youtubers, né? Parece que eles acordam, um liga pro outro e botam o mesmo título em vários, né? No jogo anterior, antes do jogo anterior, no dia ou nos dias anteriores ao jogo, ou ao último jogo, a bola da vez era Paulinho relacionado, a volta do Paulinho, blá 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 e tal. Nem relacionado para esse jogo ele está agora. Paulinho não está relacionado para esse jogo de amanhã contra o Corinthians. Ou seja, né, é uma avalanche de mentiras, avalanche de fakes, e os caras, eles combinam, né, lá os títulos. Eu gosto de falar sempre em português, né? Nada de anglicismos, thumb e não sei o que, clickbait, nada disso aí. Então, Paulinho era a bola da vez anteriormente, né? Relacionado, a volta dele, ele tá voltando e tal. Não jogou, não foi relacionado, portanto não jogou, por conseguinte,
no último jogo, e esse não vai jogar porque não está relacionado, né? E a gente vai vendo aí qual o próximo fake. Qual o próximo título, né? Em profusão. O novo título né? A nova fala, todo mundo agora sobe título dizendo: Rafael Paiva fora, Rafael Paiva tá fora, Rafael Paiva tá fora e tal. Onde está escrito isso? Que o Rafael Paiva tá fora, né? Sou adepto do Rafael Paiva, já falei isso aqui várias vezes, e já disse aqui os problemas que ele vem causando ao Vasco, as deficiências que ele vem mostrando, né? Adepto que eu digo que eu acho um ótimo treinador, sabe de futebol, a maioria que diz, que fala sobre futebol não entende, aí critica por isso, inclusive, né? Até eu vi uma vez o Rivaldo falando sobre isso. Se você joga pelos lados, você vai ter dificuldade de jogar por dentro. Não dá para fazer ao mesmo tempo tudo, né? E o Paiva, na última coletiva, falou exatamente isso. Você opta por uma coisa e a outra você vai ter dificuldade. Mas eu acho que você pode optar por jogar pelas pontas, mas povoando o meio. Não só deixando mais gente nas pontas e o meio desguarnecido. Então, alguns problemas que o Rafael Paiva enfrenta, né, com teimosia, inclusive, não quer resolver e depois diz que o time não encaixou, ele tem que resolver, né? Mas falando em Rafael Paiva, se ele não ficar, quem vai entrar no lugar dele? Vem para esse ano ainda? Para ano que vem? Pré-temporada? O Campeonato Brasileiro já começa em março. Está em cima, né? E pegando aqui o que o Pedrinho falou, o seguinte: olha, muito cuidado com os jogadores que eu trago para o Vasco, porque tem um técnico aqui, e quando esse técnico sair, esses jogadores permanecem? Então é um ponto de vista interessante, né? Ignorando a péssima janela do Vasco, feita pelo Pedrinho e companhia, é um fato de você pensar. Os jogadores têm que serem trazidos para cá, no Vasco, pensando não só no próximo técnico, ou já com um técnico aqui para escolher, né? Tem que ser um jogador que você pense também que ele possa ficar depois, porque o contrato pode ser longo, salário alto, então não é só isso não. Então, quem é o técnico? Rafael Paiva vai sair? Quem é o técnico? Tem que trazer os jogadores depois do técnico dar o ok. Você lembra lá? Não foi o Ramon Dias não tinha pedido o David. E o David demorou muito a jogar com o Ramon Dias. Quem não lembra disso? Não foi o Ramon Dias que pediu o Cleiton, né? Estou dizendo Ramon Dias porque tem um exemplo interessante. Ramon Dias não pediu o Cleiton, não pediu o David, demorou a colocá-los, e aí isso 100% de chance do Paiva não ter pedido o Maxime. Maxime veio através de scout, segundo o Pedrinho, um ótimo scout dos últimos anos, o melhor jogador de scout dos últimos anos, bom e barato e tal. O Paiva demorou a colocar. Por quê? Não estava preparado fisicamente, ele é fraco e tal. Não vou entrar nesse mérito. Tem que trazer jogadores que o técnico opte para colocá-los, né? Aí você consegue enxugar a folha. Se começar a trazer jogador à torta e à direita, vai inflar o elenco. O cara não vai colocar todos os jogadores que são trazidos, tem que pagar salário, né? E aí fica aquela balbúrdia de sempre, né? Um problema sem fim. Você traz jogadores sem falar com o técnico, e aí o técnico não conta, sai, o próximo técnico talvez possa não contar. É muito complicado essa gestão de gente, de pessoal, né? Por isso que eu acho que o Marcelo Santana tem culpa também na janela de transferência, porque ele é o diretor executivo, ele tem que fazer isso, não o Pedrinho, né? Pedrinho disse nome próprio: não, a gente trouxe o Maxime, mas fatalmente através do scout do grupo que trabalha com o Marcelo Santana. Se não for assim, qual o sentido do Marcelo Santana estar no Vasco, né? Felipe é parte de treinamento, né? Ajustes e tal. Esse é o diretor esportivo, o diretor de futebol. O diretor executivo trata de documentação, de escolha daqui e dali, né? Negociações. O diretor de futebol já aplica o futebol, já aplica o que ele acha o melhor, que ele aplica o futebol ajudando o técnico, né? Porque se o diretor técnico de futebol for colocar
as suas convicções em campo, para que o técnico também, né? Então tem uma escala: técnico, ajudado pelo diretor de futebol na parte de campo e ajudado na parte extra-campo pelo diretor executivo. E o Pedrinho, ou o presidente, né? Se for um regime presidencial, que é o caso do Vasco agora, né? Que obteve a liminar para tirar o 777 do contracionário, ele assumiu, então está nesse esquema aí, né? Então, para fechar aqui, resumindo o vídeo, né? Corinthians amanhã, expectativa, vamos ver como é que o Vasco vai se portar, né? A questão do Rafael Paiva, se fica ou não fica, e a questão do Paulinho, né? Não está pronto, e na minha modesta opinião, deixa ele quieto, deixa Adson quieto, deixa David quieto, JP Estrela, não pensa nesses caras para esse ano, pensa aqui para ano que vem. Vi aí uma conversa de 80% de Sul-Americana. Pega a Sul-Americana, Vasco não cai. Vasco não cai, pega a Sul-Americana e já vai aí trabalhando para ver quem pode ficar da base. Não é botar jogador da base para jogar, hipótese alguma. Todos, não. Como o pessoal disse aí, né? Bate jogador da base para jogar? Nunca. Você tem que, nesses 4 jogos aí, ver quem está com disposição para jogar no próximo ano, os jogadores profissionais, e tentar subir alguém da base, ou então trabalhar com a base para ver quem pode ficar aí para ano que vem, né? Como o zagueiro Lincoln, o Luiz Gustavo e etc, né? Esse Alegria subiu, jogou e tal. Futebol é fácil, é uma repetição de conhecimentos que você vem adquirindo ao longo do tempo. Não é chegar, ficar 10 dias sem jogar um jogo oficial. Fez treinamentos aqui, botou fulano para cá, inverteu a posição, tirou um jogador. Futebol nunca foi isso, né? Futebol é constância, é uma preparação perene, né? E aí aguardando os adversários, para estudar os adversários quando o teu time é inferior. Quando o teu time é superior, o teu adversário que vai te analisar. No caso do Vasco, o Vasco é superior de poucos times. E aí, nesses casos, os caras que analisem o Vasco. Mas o Vasco, mesmo com um elenco aí mais caro do que muitos, né? O Vasco, se eu não me engano, está em 6º colocado, né? Com relação a quem gasta mais para pontuação. Futebol não se faz só com isso, né? Se faz com muito mais coisas. Se gostou do comentário aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber, as notificações, avisos de quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.